Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Deus, que nos permite dormir e acordar na presença dEle. Estamos hoje com mais um momento com Deus. A palavra vai me dizer que hoje, os escolhidos do Senhor, quando Ele escolhe, nada tira aquilo que Deus nos dá. Ninguém consegue, ninguém pode tirar. Quando você é escolhido por Deus, é o escolhido. É por isso que Deus faz as promessas e cumpre, porque Ele é fiel. E não foi diferente ali com Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus. E ninguém podia tirar o que foi dado a Davi. Nem os próprios irmãos de Davi. Porque quando Deus chama Samuel, para que Samuel vá até a casa de Jessé, ao pai de Davi, e ali ele lhe mostrará para que Jessé possa ungir rei de Jerusalém. E aí o que acontece? Samuel diz: Senhor, se eu for à casa de Jessé para poder ungir um dos filhos dele, Samuel se descobriu e vai me matar. E Deus com a estratégia, porque Deus é sábio, Ele já conhece os nossos pensamentos, já sabe o que vai sair dos nossos lábios. Ele chamou Samuel e disse: pega um bezerro e vai e faz um sacrifício. Quando ele chama Jessé para fazer um sacrifício, e depois você vai e unge um dos filhos de Jessé para que possa ser o futuro rei de Israel. E ali Samuel vai até Jessé. Mas quando chega lá, encontra, porque está lá em 1 Samuel 16, a partir do 6, diz assim: E sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel viu Eliabe, ele achou que seria aquele que era um homem virtuoso, forte, bonito, alto, um homem que era do exército de Saul, era um homem de frente, e aí achou que seria aquele. Mas quando você é escolhido de Deus, muitos vão se surpreender com as suas atitudes, porque quando você é escolhido de Deus, não importa. O importante é que Deus derrama na sua vida. O que Deus derrama na sua vida. Por isso que muitos vão se surpreender com o agir de Deus na sua vida. E ali, dando continuidade, no 7, o Senhor responde a ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Porque o Senhor disse a Samuel que o homem olha pela aparência, pelo que vê, logo. Então a gente às vezes toma as atitudes porque quando a gente vê, por ver, e não pelo que está espiritualmente dentro da pessoa. Porque Deus vê o coração, a bondade, o amor, a sinceridade. E o homem, ele vê a aparência. É por isso que muitos têm se enganado com as coisas de Deus.
Porque a aparência é uma coisa que todo mundo vê e já acha que é aquilo. Mas Deus vê com o coração. Deus vê a bondade do homem. E foi isso que Deus respondeu a Samuel. Disse: Samuel, não é a aparência que eu vejo, que eu julgo, mas sim pelas atitudes, pelo amor que tem dentro do coração de cada um. E foi por isso que ele viu Samuel, o que ele viu. E aí Samuel mandou chamar outros filhos, e veio outros, e veio outros. E Deus, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel chegou para perguntar: tem mais algum? E essa disse: tem o meu filho caçula que se encontra, né, no pasto com as ovelhas, tomando conta das ovelhas. Aí Samuel disse: chama ele. A gente só vai sentar à mesa quando ele chegar para ver, ouvir. E aí a surpresa de Samuel, porque era um jovem, pequeno, ruivo, que não tinha o que os irmãos tinham, que era a aparência, mas tinha dentro dele o amor, a sinceridade e as atitudes. E é isso que Deus vê de cada um de nós. Quanto muitos não dão nada por você, mas Deus dá. E Deus lhe enche de poder e graça, que é para poder você dar continuidade à obra dele, o caminhar dele na vida, na sua vida. É por isso que muitos se surpreendem com você. E quando ele escolhe, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar o escolhido de Deus. Ninguém pode mexer com o escolhido de Deus. Porque não é que só nós mesmos que podemos atrasar nosso caminhar com o Senhor. Mas quando a gente abre nosso coração e crê que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus que está no comando de todas as coisas, a gente, o caminhar é mais suave. Não é que a gente não vai passar por luta, porque Davi passou por luta. Davi, quando foi ungido por Deus, ele passou um tempo ainda, né, ali com o pai, cuidando das ovelhas. Mas o destino dele era outro. O destino dele era ele ser rei e comandar vários homens, né, para fazer conquistas e saber lidar com o povo. Né? E ele ia ganhar muitos inimigos, como ele ganhou muitos inimigos. O próprio inimigo, o primeiro inimigo que ele ganhou foi quem? O próprio rei de Israel, que foi rejeitado pelo Senhor. Então não quer dizer que a gente não vai passar por luta. Mas a gente vai ter estratégia para poder seguir o caminho com o Senhor. Foi como Davi teve. Davi teve um momento que ele teve que fugir para não morrer. Porque ele tinha uma promessa do Senhor. Então ele teve que sair. Então às vezes a gente temos que nos recuar. Aí temos que ter a estratégia de poder ir ali estar ali na presença do Senhor em espírito e em verdade. Amém? Depois que Deus permanece naqueles que é fiel a Ele, confia nele. E o que nós devemos fazer é confiar no Senhor. Foi o que Davi fez. Davi, certo momento Davi teve que ir, porque ele foi mais do que vencedor. Então a gente precisa entender o nosso chamado, o propósito de Deus na nossa vida, para que a gente possa, né, fazer com que esse chamado venha ser mais do que vitorioso. Não, né, pastor? A gente vai fazer com que esse chamado venha crescer na nossa vida, através do Espírito Santo do Senhor. Porque Ele faz todas as coisas acontecerem. Amém? Louvado seja o Senhor. É isso que Deus faz, chama. Quando Deus diz assim: eu lhe chamei e lhe escolhi. Não vejo como o homem vê. Não vejo como o homem vê. O homem não dá nada por você, mas eu sei que você desse jeito vai ser um grande, mais do que vencedor. Né? Quantos olham com o olho, né?
Não dá não nada. ouve a voz de Deus. E olha, mas não ouve a voz de Não Deus. ouve a Porque voz de se Deus. olhasse e ouvisse a voz de Deus, realmente assim, não, eu pensei diferente. Não, eu pensei de um jeito, mas Deus me mostrou que é desse jeito. Mas não, olha e age. E cria o ciúme, né? Porque quando Deus fala assim, esse é meu escolhido, eles já criam aquela expectativa assim, dizendo, ele vai tomar meu lugar. Ninguém toma lugar de ninguém. E é por isso que é todo Você que é rejeitado porque você começa a não ouvir ao Senhor e não fazer aquilo que Deus manda. Aí você é rejeitado, aí você acha que aquele escolhido de Deus vai tomar seu lugar. Davi não tomou lugar de ninguém. Davi foi escolhido por Deus porque Saul deixou de ouvir a voz de Deus e quis fazer aquilo que ele bem querer dele. E a gente tem que ouvir a voz de Deus, porque cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar na presença do Senhor. Amém? Né, pastor? Não é isso? Com certeza. A realidade. Porque verdadeiramente é como se diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra, o que o Espírito fala. E a palavra do Senhor diz o quê? Que é para a gente ouvir e praticar. E não basta só, né, ouvir, não basta só examinar a Escritura, aleluia, e não se esforçar. Eu ainda digo melhor, se esforçar, porque não é fácil. No mundo que a gente vive impiedoso, então nós temos que nos esforçar, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos, louvado seja Deus, aleluia, viver essa palavra. Mas quantos, aleluia, que diz que conhece a palavra, mas as atitudes, as ações não condizem de uma pessoa que conhece a palavra. Porque tão certo como está escrito, como o pastor acabou de ler e de explanar, que ali não olhar o coração, olhar a aparência, mas Deus olhou o coração e ele continua sendo Deus. Deus não mudou. Então, muitas das vezes, quando alguém diz que não é, Deus diz é. E você não pode se importar e paralisar a sua caminhada, a sua trajetória, porque alguém disse que não vai dar certo na sua vida, porque alguém falou que não é você, que alguém disse não, ainda não é seu tempo, não é você. Não, mas se Deus disse é você, não importa o tempo e nem a hora. Porque o dono de tudo é Deus, que muda a estação é Deus. Então o homem pode olhar e dizer que você não pode. Mas Deus conhece o seu profundo do seu coração e disse, não, foi eu que te escolhi, tanto que pode, que eu vou estabelecer algo na sua vida. Aleluia! Então se um dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você pensou, né, e julgou por vista, ainda está em tempo. Ainda está em tempo É lá que Deus me chamou. de reconhecer. É lá que Deus me chamou, né? Deus às vezes prepara, né? Fala com aquele que diz, eu estou botando ali porque é meu escolhido. E aí aquela pessoa rejeita. Aí ele diz assim, não tem problema, eu vou tirar ele daqui e botar ele em outro lugar. Deus faz isso, mas não pode O que foi que Deus fez com Davi? Davi foi, matou o gigante, venceu o gigante, todo mundo começou a gloriar, a dar glória à vitória de Davi, né? E aí Saul começou a ter ódio porque Davi né, fazia as coisas conforme Deus mandava, né? E porque cria no Senhor. E aí Davi teve que sair da onde estava porque estava sendo perseguido, né? E foi para outro lugar, se preparar, se capacitar, né? E um dia ele voltar para poder assumir o posto que ele tinha que assumir. Porque a própria palavra diz Davi, segundo o coração de Deus, com tudo que Davi fez, mas Deus não desistiu, por quê? Porque Deus não olhou as atitudes dele, Deus olhou o coração dele. Nós vamos agradecer e vamos continuar amanhã falando de Davi. Amém. Porque o tempo já está em cima. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja, que o amor de Deus, assim que a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.